Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um Chá das 5 da segunda-feira. Dei um delayzinho aqui, mas já estamos de volta. Vou aguardar aqui você achar, que eu já recebi mensagem aqui, não vai ter live, vai ter live. Então vamos aguardar aí você entrando, ok? Para a gente poder estar aqui conversando e falando a respeito. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio. Estamos aqui em mais um Chá das 5. Aproveita para compartilhar no botãozinho lá embaixo, convidar seus amigos, suas amigas, seus família, as pessoas que você ama. Como é que foi o seu final de semana? Escreve aí como é que foi o seu final de semana. A noite já chegou e o que foi que eu fiz? Na alta madrugada, clamei em alta voz. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mais Chá. Um chá das 5 diferente hoje. Oi, Jennifer. Boa tarde, tudo bem? E já estamos chegando aqui ao final de maio, pessoal. Quem diria, quando a gente começou as lives, maio estava longe, chegou e já está voando. Né? Então a gente vai fazer um resumão do que foi o mês de maio e vamos falar hoje sobre inteligência emocional. Como a gente está precisando desse item. E quando a gente quer uma meta, um alvo, a gente tem que ter muito equilíbrio emocional. E aproveita para convidar as pessoas aí, porque muita gente precisando desse momento aí de uma inteligência emocional acima da média. E hoje, se você quiser pegar seu papel e sua caneta para a gente fazer um resumão, que vai ajudar bastante a você finalizar aí o seu mês de maio com chave de ouro, focado no que realmente importa na vida, né? Então não adianta a gente ser intenso, mas a gente tem que ser intenso e contínuo. Esse é o segredo da nossa prosperidade, do nosso crescimento, de tudo que a gente faz na nossa vida, né? A constância é o segredo. Então a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e todos os dias a gente está ali focado em pular mais uma etapa. Pensa numa Olimpíada, aqueles obstáculos, que eu não sei o nome, aquela madeirinha que pula, acho que é obstáculos. A cada passo que o maratonista ou o corredor de 100 metros dá, ele também tem que ver o alvo e saber que ele vai pular. Não sei se ele tem vontade de desistir, mas ele tem um foco, ele treinou muito a mente para não desistir, e é por isso que a gente vê nas Olimpíadas coisas assim das pessoas correndo muito rápido e pulando os obstáculos, isso é muito legal. Então assim, nós falamos muito sobre combate ao medo. Então foi um mês específico, a gente continua sempre teclando no combate ao medo. O medo tem travado o ser humano, tem deixado ele paralisado. E você precisa trabalhar aí esse lado seu do medo, que vem em nossos pensamentos. O medo, ele faz parte da vida. Uma pessoa que não tem medo de nada, né, ela corre sérios perigos, impressionantemente assim. Mas o medo ao extremo é que é o medo paralisante. Eu falei com uma senhora ainda há pouco, ela tem 5 anos que ela não sai de casa. Olha isso, gente. Como que pode, né? Com síndrome do pânico. Imagina se tivesse uma pessoa assim falando pra ela sobre isso antes dela entrar em síndrome do pânico, pra ela não deixar o ninho do medo fazer ali morada na casa dela. Então é importante que a gente leve uma mensagem que é importante cuidar da mente, cuidar da nossa cabeça, saber que nós somos tipo um eletrocardiograma. Altos e baixos, né? Altos e baixos. E o grande segredo é quando a gente tá embaixo, levantar. Por isso tem muita gente que sem essa base da inteligência emocional, ela cai e fica. Aí entra em depressão, em tristeza, ela não tá conseguindo se levantar. E a nossa vida é idêntica a um eletrocardiograma de emoção. Ela é idêntica, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então a dica de hoje é você
colocar aí no seu papel como é que vai ser o final de mês de maio, mas como é que você vai encarar 2020 e os anos que vêm por seguir. Então coloca isso aí na sua mente. O medo não vai adiantar de nada. Cris, mas eu não sei controlar o meu medo. Você vai ter o quê? Gatilhos mentais que eu expliquei para você se livrar do medo. Como se livra do medo? Pensando numa coisa ao inverso. Tendo a sensação de prazer, de alegria no local, né? Substituindo esse medo. Então, como se livrar do medo? A primeira coisa, você se alimentar da palavra de Deus. Isso aí é um segredaço, tá? Porque quando você declara a palavra de Deus, o medo foge de você, tá? E nós estamos num período aí de medo e ansiedade, ó, em alta, em alta. Há uma ansiedade no ar. Há uma ansiedade na população mundial. Há uma ansiedade muito grande. Quando a gente conversa com as pessoas falam, eu tô muito ansiosa, eu tô muito ansiosa. Por quê? Porque tudo que é novo, que foge da nossa zona de conforto, nos dá medo. O medo, ele é normal, mas ele não pode ultrapassar uma linha tênue entre o medo do organismo, o medo do corpo humano, de reações em perigo, o medo que ele começa a ser um medo que começa a aterrorizar, e o terceiro tipo de medo que eu falei, que é o super medo, é aquele que realmente já tomou conta da pessoa. Então é importante que a pessoa se alimente de coisas boas, não só no corpo, mas na alma. Nós somos um ser tríade, né? Nós somos um espírito, que temos uma alma, que habitamos um corpo. E quando a gente tem esse conjunto sendo trabalhado, que não é tão simples, mas é fácil, você consegue ali controlar melhor o seu medo. Então a primeira coisa é você tentar ali lembrar de coisas no lugar, substituindo o pensamento. Então, por exemplo, se vem um medo aí na sua mente, você começa a se lembrar de coisas que você ultrapassou medo. Seja o medo de um vestibular, seja o medo de ter um filho, seja o medo de casar, seja o medo de empreender, não importa. Mas você ultrapassou, você vai lembrar, nossa, eu já venci tantas coisas, isso aqui é apenas da minha imaginação. Então nós falamos sobre isso, que o medo é uma semente e cabe a nós colocar ali e regar ela e adubar para que ela cresça dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso HD. Como eu expliquei, a nossa mente, ela recebe todos os estímulos inconscientes e conscientes, e nisso nós vamos acumulando esse lixo mental na nossa mente. O medo é um lixo mental. Ele é uma semente que começa a ser gerada não por um adubo normal, mas ele começa a ser um lixo tóxico, um agrotóxico na nossa mente. E ele vai aumentando até o ser humano se paralisar. Por exemplo, o primeiro sintoma de um medo é a procrastinação. É um tipo de medo. Eu procrastino porque eu não sei bem o que tá ali. É algo novo para mim, então eu rejeito. Eu tento até me auto-sabotar, né? Por exemplo, você tá na quarentena, você tem que empreender pela internet, né? Não tem como. Mas tem gente que tem medo da internet, né? Eu tava conversando com uma pessoa, eu não gosto de mexer nessa internet. Eu não gosto de fazer pagamento pela internet. Gente, no mundo.com que nós estamos, se você não romper esse medo, você vai ficar para trás. Eu tô falando até profissionalmente falando. Então vença esse medo. E geralmente o medo que tá te bloqueando é o medo que vai fazer você prosperar. Seja ele em que âmbito for. Às vezes o medo da comunicação, o medo de relacionamento, o medo de aprender e mudar de ramo. Muitas pessoas têm falado, eu tenho falado com muitas pessoas, e as pessoas têm medo de mudar de profissão, como se elas nascessem naquela profissão. Ah, eu sou contadora, a menina falou pra mim. Eu falei, mas você não nasceu contadora, foi uma profissão que você aprendeu a exercer. Então, um dos medos, assim, das pessoas, os 3 principais medos no mundo, né? Vamos seguir as estatísticas. É o medo da morte, é o medo de falar em público e o medo da miséria. São os 3 medos mais elegíveis mundialmente. Então você imagina, numa quarentena onde empresas estão falindo, quebrando, né? Você não pode ficar se preocupado. A gente não nega a recessão, que está por vir, porque a gente vai vendo os índices da economia, mas a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai ficar paralisado.
Se você tiver medo de ficar sem dinheiro, você vai ficar sem dinheiro. Por quê? Porque você tem que procurar logo falar, nossa, se eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho que procurar o quê? O que eu posso fazer para rentabilizar em dinheiro? Como eu posso monetizar? Como eu posso trabalhar com a internet? Como eu posso pegar o meu conhecimento e vender ele na internet? Então você tem que criar insights ali para vencer esse medo, senão você vai ficar paralisado. Passou a quarentena, você tá parado, você não evoluiu. E essa quarentena tá servindo muito bem pra gente definir alguns valores importantes na nossa vida, pra gente identificar quais seriam as verdadeiras prioridades no nosso dia a dia, no nosso viver. Será que eu tava vivendo só pra trabalhar? Será que eu não tava dando valor a outras coisas? Então, assim, é importantíssimo quando a gente começa a estabelecer esse tipo de metas. Mas não adianta você estabelecer metas não botando a crença principal, que você vai vencer todas elas, que não há nada, nenhuma crença limitante que pode te segurar. É por isso que a gente vai estabelecendo ali novas formas de pensar, novas atitudes, porque quando eu mudo a minha atitude, eu mudo o meu resultado. E como a gente avalia o progresso? O progresso é avaliado pelos nossos resultados, em todas as horas que nós falamos. Então nós falamos sobre a saúde espiritual, sobre a saúde familiar, sobre a saúde emocional, social, financeira, profissional. Nós falamos de várias áreas aqui. E para eu desenvolver um progresso em cada área, primeiro eu tomo consciência de qual é o nível que eu estou em cada área. Ai, minha saúde espiritual, nossa, tá péssima. Eu não procuro me dedicar a nada espiritual, eu não frequento nem online, por exemplo, se você é de igreja, nenhum culto, nenhuma palavra no YouTube, nada, você vai ficar o quê? Down na parte espiritual. Então a gente precisa sim elaborar essa parte de, sabe, de uma visão mais sistêmica da vida, como eu falei na sexta-feira. Então, o que a gente pode colocar ali? A primeira coisa que eu preciso me livrar, e isso é um processo, né? Eu vou me livrando dos medos que me acorrentam, dos medos que me aprisionam, dos medos que são âncoras, que nos prende a evoluir. E a vida é uma constante evolução, não tem como viver sem evoluir, não tem. É um processo contínuo até a morte. Uma coisa é certa, a gente não pode ficar parado no mesmo lugar, né? Então, como a gente falou, aqui nós estamos na quarentena, dentro de casa, mas nos movendo. Movendo em pensamento, em conhecimento, em novas habilidades que a gente passa a desenvolver na quarentena. Muita gente que não tinha habilidade nenhuma com a internet desenvolvendo. Pessoas que não estavam lendo, que voltaram a ler. Eu vou reler um outro livro que é muito bom, que é esse livro aqui, ó. Peguei hoje lá na biblioteca, ó, da minha casa. Rumo ao Lugar Desejado. Esse livro aqui é top. Ele te faz você sonhar, estabelecer metas, reavaliar metas e nunca desistir da onde você quer chegar, tá? E nós falamos ali sobre viver por propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. Fica tranquilo que você já desenvolvendo, você vai identificar que o seu propósito está muito ligado ao propósito que Deus tem para nós, porque Ele que sabe os planos que Ele tem a nosso respeito, pensamentos de paz, de mansidão, de futuro brilhante, de tudo. Então a gente vai se palpando na palavra e no que a gente tem de melhor, que é exercer a nossa fé, né? Então vamos lá. A gente falou sobre prosperidade nos Salmos 25, 4. O Senhor confia os seus segredos aos que temem e eles mostrará a sua aliança. A aliança de prosperidade que Deus nos deu é sempre um meio para o fim e nunca um fim em si mesmo. Então, toda vez que você está prosperando, que venha inconscientemente alguma coisa que tenta te bloquear o crescimento, você já tem que ir estabelecendo nova crença, que Deus quer que você prospere, a prosperidade é saudável, a prosperidade é boa e a prosperidade tem a ver com todas as áreas da vida. As pessoas acham que prosperidade é só o quê? Finanças. Não, é em todas as áreas. E toda vez que você tiver algo que você sabe que vai te dar resultado e você tem que trabalhar esse bloqueio aí em relação ao como você enxerga a prosperidade. Porque a prosperidade ela é uma aliança, igual a nossa aliança, ela é uma aliança contínua. É uma aliança contínua. Eu vou aprendendo a como pegar o recurso na invisibilidade. Lembra que eu falei muito sobre isso na live de abril? Acessar o mundo espiritual tem a ver muito com a nossa cabeça. Que tipo de comando eu dou para acessar essa invisibilidade? Então a gente falou de como estabelecer metas, ter clareza no que realmente eu quero, estabelecer prazos, porque a meta e os objetivos têm que ser específicos, saber o como
é menos importante do que o porquê realizar essas metas. Depois nós falamos sobre o poder da visão. E eu queria falar um pouquinho sobre isso para você não finalizar o seu mês sem o seu quadro de visualização. Mesmo que seja no celular, você baixa as fotos, coloca o seu rostinho lá e se visualiza no seu futuro. Porque nós construímos o nosso futuro através do pensamento, da visão e das nossas declarações. Então a gente tem que juntar esses três fatores importantíssimos na construção do nosso futuro. Então já falamos de estabelecimento de metas quando eu defino meu principal objetivo de vida. Mesmo que você tenha objetivos a curto prazo, tipo, eu quero fazer essa área de finanças, eu fiquei desempregado, então tem que fazer alguma renda, você pode colocar, não tem problema nenhum, a curto prazo. Depois você vai colocar lá o que você vai dar em troca. Então, se eu vou aprender uma nova atividade, eu vou estudar tantas horas por dia, eu vou praticar, porque não adianta estudar sem a prática. A melhor coisa da vida é você, enquanto estuda, pratica, porque o teu estudo rende mais e ele sai da teoria e vai para a prática. Então é muito importante você colocar lá, estabelecendo metas. Depois, o poder da visão. Então grava aí, eu preciso colocar o poder de uma grande visão. E como que eu tenho uma grande visão se eu tô com a minha limitada? Pega a visão de alguém. Pega a visão de que pessoas que estão declarando pensar grande, que pensam grande. Ouçam áudios, né? Você pode ler, pode escutar podcast, ler livros, ver vídeos no YouTube que são muito práticos de pessoas que pensam grande, pessoas que cresceram na vida pensando grande, biografias, autobiografias de pessoas, como elas cresceram, como elas progrediram. Isso é muito importante, que você vai pegando o quê? Referência. Anota uma coisa, na vida tudo é referência. Tudo é referência, das pessoas que eu ouço, de quem eu convivo, do que eu vejo, do que eu leio. Então tudo é referência. Então quando você vai aumentando a sua referência, você vai tendo facilidade de alcançar esse tipo de meta grande, que é o big picture, que é a grande visão do que eu quero realizar. Então uma coisa é certa, pense grande, dá o mesmo trabalho, gasta a mesma energia, ativa as mesmas sinapses neurais, ou seja, então se é para pensar, que pense grande, dá o mesmo trabalho para o cérebro e para a gente também. Então coloca lá, o poder da visualização. Então, tudo que nos sustenta e nos move, ele tem que ter um motivo. Quando a gente não tem um motivo, a gente vai procrastinar, vai ficar parado, vai ficar desanimado. Então, o propósito é muito importante e estabelecer metas. Por isso que a gente botou essa live na quarentena. Por quê? Para exercitar o quê? A nossa fé, a nossa visão e do como a gente vai construir o nosso futuro daqui para frente. Uma coisa é certa. Com certeza você vai tirar muitos proveitos positivos dessa quarentena, com certeza. Eu acho que tudo é isso. E a visão que Deus nos dá, ela é única e não se distraia. Não se distrai do seu objetivo principal, mesmo que aconteça vários empecilhos, tribulações, vários desafios, você continua a focar no seu objetivo principal, que quanto maior a visão que você tiver do seu futuro, maior vai ser a resistência. Então se prepara. Para crescer tem resistência. Para ficar no lugar não. Você fica no mesmo lugar. Então é importante que você entenda que todo o processo vão vir os desafios. E cada desafio que você vai vencendo, você vai fazendo um upgrade na sua conquista, na sua autoconfiança, na sua autoestima, na sua capacidade, nas suas habilidades. Então é muito importante. Esteja preparado para desafios. Coloca aí, amo desafios. Amo as tribulações. Por quê? Porque a gente já sabe que para crescer vai passar por elas, né? Tirando a ansiedade. Olha, essa parte é muito difícil? Sim. Essa eu considero uma das mais difíceis. Porque no desejo da gente querer conquistar tudo que a gente se propõe, vai ter realmente o quê? Uma certa ansiedade. A ansiedade, num nível controlável, ela é até boa, porque é a ansiedade da realização. A ansiedade em excesso, essa é prejudicial. Por quê? Você começa a se preocupar, você começa a colocar no futuro sem ação, então vai fazendo, focando no resultado. Cada dia melhor que ontem. Cada dia melhor que ontem. E isso vai diminuir bastante, mas muito, quase a sua situação
de ansiedade. Então, colocando, estabelecendo metas para que você possa ali estar sabendo como você vai realizar, você não se perde. Outra dica, coloca visualmente a sua meta, não só o quadro de visualização, mas você olha o quadro de visualização que a mente vai falar, nossa, é isso que eu desejo, e ela vai te trazer para ler as metas. Quando as metas são esquecidas, eu tô falando que eu já esqueci várias vezes, gente. Se você não bota em prática a visualização, você esquece de ler a declaração diária do que realmente você quer. Então, quando você colocar isso aí, nossa, você vai sentir a diferença na sua vida. Você vai estar todo dia mais animado. Pode perceber. Se alguém quiser compartilhar, quando você tem um objetivo, você está animado. Você acorda animado, você dorme animado. Você começa a pensar nisso dia e noite. Por quê? Você está sentindo que você está progredindo. Não é nem em resultados em si, em quebrar bloqueios, em crenças que você tinha, às vezes, incapaz. Às vezes você pensa que você é incapaz, você tá ali fazendo, né, qualquer coisa, eu não vou conseguir, aí você consegue, aí você vence mais aquela etapa difícil que você pensava que não ia transpor aquilo ali. Então é muito legal. Então, tirar o resultado natural da ansiedade, colocar o quê? No teu planejamento. Entrego o Senhor pra ti e vou fazer a minha parte. Isso aí deixa você mais calmo. E aí, lógico, comemore. Coloca aí, você precisa comemorar. Comemore os resultados. Sejam eles pequenos, lá na caixinha que eu falei. Qual é a caixinha que eu falei? A caixinha da vitória, pessoal. Bota lá na sua caixinha e fala, nossa, hoje eu venci mais uma etapa. Hoje eu consegui uma coisa que pra mim era inédito. Tem que comemorar. Tá? Uma dica importante, comemore. Comemore cada vitória, cada progresso, cada aprendizado. Hoje eu aprendi uma coisa nova. Coloca lá. Coloca lá. Tá? Então você acaba pensando ali, sabe? O objetivo não pode ser distante. Você põe o objetivo distante, mas você vai fazendo pequenas conquistas. Senão, a gente pensou grande. Aí colocou algo pequeno. Aí você vai começar a galgar os patamares, tá? Então coloca aí, caixinha da vitória diária. Diária. E assim, você tem que estar sempre comemorando para ficar satisfeito. Porque tem gente que nunca tá satisfeito, tá conquistando, mas ele não fez o progresso, ele não analisou, não fez um diário das conquistas, tá? Então você bota, qual o seu grande objetivo? Tá difícil? Vai fazendo os pequenos objetivos, tá? E quanto maior a visão, maior a resistência. Os processos impulsionam nossa fé. Então, toda vez que eu tenho um processo, eu começo a ver que eu posso conseguir. Então, a gente falou lá, assumir responsabilidade. Isso é número 1. Falamos da autorresponsabilidade na semana toda passada. Isso é muito importante. Eu preciso assumir que eu sou responsável para construir o que eu quero construir. E eu sou responsável também por não fazer nada. Então, toda decisão vai anular a etapa anterior. Se eu decidir fazer, eu vou lá e faço. Mesmo de qualquer jeito. Por quê? É melhor o feito do que o perfeito. Vai fazendo porque a sua habilidade ela vai sendo construída nas ações do que você está fazendo, tá? Então, visão positiva do futuro. Falamos nisso. Se você não tiver uma visão positiva do que você vai construir, para que construir? Então começa a visualizar. E quando você visualiza, você começa a ficar mais otimista. Vai acontecer isso? Não me preocupo porque eu tenho essa solução, eu vou aprender, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer de alguma forma diferente, sempre tendo positivo. Você não pode no primeiro pensar, isso não vai dar certo, não vai adiante, ó céus, ó vida, não vou conseguir, vou desistir. Então a maioria das pessoas desistem dos processos porque ela não tem uma visão otimista. Ela não tem uma visão otimista do que ela vai fazer. Eu ouvi tá coçando. Não tem uma visão otimista do que ela vai fazer, tá? Então, a fé não é negar o que tá acontecendo, mas é você estar disposto a trabalhar de uma forma positiva. Depois nós falamos sonhar grande, já falamos. Acreditar nas suas habilidades. Acredita em você. Mesmo que você esteja, às vezes, com uma autoestima não tão alta, acredita em você. Tenha um mentor, para que ele possa extrair de você o melhor potencial. Vou falar aqui ter mentor. É um dos pontos. Ter mentor. Mentor ajuda a nossa vida, tá? Acreditar, ação. Partir para ação, já falei. Ação contínua. Todos os dias um pouco, todos os dias uma melhoria. Persistência. Não adianta. Tem que ser persistência até conseguir. Até quando eu vou fazer? Até conseguir.
Eu admiro as pessoas que não desistem. Eu admiro as pessoas que não desistem dos seus objetivos. Eu admiro, porque são pessoas que têm persistência e o outro nível, resiliência, que no caminho ela tem que interpretar as coisas que acontecem de uma forma diferente do que ela pensava, para poder continuar na caminhada da construção dos seus objetivos, tá? Foco. Foco é mais importante que o trabalho. Foco é mais importante que a habilidade. Foco é mais importante de qualquer competência. Foco é muito importante e indispensável para quem quer construir um novo futuro. Foco no que você queira construir. Por quê? Hoje em dia, principalmente com a internet, tem muita distração. Muita distração, muita distração. É capaz de você mandar uma mensagem para alguém e se esquecer dela. Isso é muito comum. Porque é muito estímulo. O mundo virtual tem muito estímulo. Então, às vezes, você não vai concluir uma tarefa. Então, a dica que eu te dou, tenha as anotações na agenda do foco importante de dia. Então, por exemplo, se você é da área de comercial de alguma empresa, você falou com fulano, cicrano e beltrano. Para fazer o acompanhamento disso, você já bota no dia seguinte na sua agenda. Olha, acompanhar o progresso do fulano, fazer aqui, dar um feedback disso, acompanhar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar uma nova avaliação, uma nova ligação, e ali você vai melhorando a sua performance. Então, foco é isso. Foco é você não se distrair do seu alvo principal. Vai acontecer algumas coisas, às vezes até muda o caminho, o modus operandi, a forma de fazer, mas você nunca distrai do seu foco. Qual é o seu próximo foco? Coloca e vai atrás dele. 9. Ter mentores. Já falei. A importância de um mentor em todas as áreas da nossa vida. Espiritual, mentor da atividade física, mentor de negócios, mentor de crescimento pessoal. Eles nos detêm o quê? A gente passa a nossa dificuldade e o mentor sempre tem uma solução. E isso faz com que a gente cresça. E a próxima pessoa que a gente vai ajudar, você já tem essa experiência de como fez. Então, o segredo da vida é mentor, né? 10. Continue aprendendo. Gente, esse negócio de já estudei, não. Estudo é contínuo. Contínuo. Livro, cursos, áudio, estudo. O aprendizado é contínuo. Todo dia eu estudo. Todo dia eu estudo. Alguma coisa, ou na minha área profissional, ou estudo alguma coisa que eu queira buscar, um conhecimento, um novo recurso na internet. O estudo é contínuo. Bota aí, para progredir eu preciso continuar a estudar. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Vou ter que tomar água também, né? Eu só tomo chá, eu esqueço de tomar água. Água é saúde. Você já tomou seu copo d'água? Então tome, tá? Não saia dessa live sem tomar água. Depois nós temos ali a 11ª, gratidão. Seja uma pessoa grata. A gratidão abre portas. A gratidão trabalha o seu estado emocional. A gratidão faz você ter melhores relacionamentos. A gratidão faz você agradar a Deus porque é a pessoa que é grata. E toda vez que você reclama, tem o hábito de falar, nossa, por que eu tô reclamando disso aqui? Tem pessoas que gostariam de ter o que eu tenho, de estar onde eu estou, ter a vida que eu tenho, eu tô aqui, ao invés de agradecer, eu tô reclamando. E a gratidão, ele é o oposto, antagonicamente falando, da reclamação. Quem reclama, geralmente não é grato. Só reclama e não para olhar as coisas boas que ele tem na vida. Ele só sempre continuamente olhando o que ele não tem. E aí, como você vai conquistar mais coisas se nem as que você tem você é grato? Então, a gratidão, ela realmente abre portas espirituais, portas emocionais, portas dentro da nossa atividade profissional, na vida pessoal, em tudo, nos relacionamentos, na forma que eu encaro os filhos, na forma que você encara o seu lar, tudo isso é muito importante. Então, aprenda que para prosperar você tem que ser uma pessoa grata. 12ª, dar de coração. Tudo que você for dar para alguém, dá de coração. Pare de segurar as coisas. Dá conhecimento, não é só dinheiro. As pessoas pensam que dar é só dinheiro. Não, dê atenção, dê conhecimento. Hoje me ligou uma pessoa que foi recomendada por uma terceira pessoa do Sul, ela é do Mato Grosso, que ela tá perdida, me recomendaram, ela ligou para mim.
eu dei uma palavra para ela, encaminhei um treinamento, ela já me mandou o feedback aqui. Ai, nossa, muito obrigada por você ter me ensinado isso aqui. Nunca vi, não ganho nada, nunca vi, mas a gente tá ali sempre doando informação. Doe o que você tem de melhor. Doe uma palavra amiga, um áudio amigo, um vídeo amigo. Faça alguma coisa positiva. Esse aspecto de você ser uma pessoa boa ajuda muito a crescer na tua prosperidade, tá? Então, aprenda a dar de coração. 13ª, ame a si mesmo. Uma pessoa que ama a si mesmo, ela consegue se relacionar melhor. Ela tem aquela competência que nós falamos da semana passada, a competência do autocontrole, a competência da autoafirmação. Ou seja, ela se sente uma pessoa segura. Então se ame, saiba que a vida que você tem hoje está em construção da vida que você tem. Seja grato enquanto você construi. Seja grata pela pessoa que você é, pela vida que você viveu, pelos obstáculos que você superou. Quem foi a pessoa que fez você chegar até aqui? Foi você. Então ame a si mesmo, para de se julgar. E vou falar uma coisa pra você. Com a mídia social, tá tendo uma desvalorização muito grande do ser humano. Por quê? Ele olha a vida do outro e acha que a vida daquela pessoa que ele tá olhando, daquelas pessoas na mídia social, a vida é perfeita. Porque na mídia social ninguém bota os problemas, ninguém posta uma conta atrasada, ninguém posta uma dívida de cartão de crédito. Todo mundo tá feliz, né? Tirando a quarentena, viajando, curtindo a praia, curtindo a vida doidado e tá todo mundo feliz. Então a autoestima desse ser humano começa a falar o seguinte: só minha vida que não é assim. E ele começa, ao invés de olhar todas as habilidades, as coisas boas que ele tem, ele começa a aumentar as coisas que ele não tem. E aí a autoestima dele começa o quê? A baixar. E é muito difícil você prosperar com uma autoestima baixa, viu? Então se ame, se valorize, tá? Saiba do seu valor. Automerecimento é uma das questões importantes para prosperar. Você precisa saber que você merece o melhor dessa terra, o melhor, as coisas boas, as coisas extraordinárias. Não se contente com pouco. Não se contente com pouco. Não se contente, porque aí você vai continuar sempre querer prosperar. Uma pessoa que se contenta com pouco, acha que ela não merece, ela fica ali na mesma vida. Como o Jim Rohn falou, a pessoa que não arrisca, ela já está sabendo que vai ter uma vida mediana. Então, vá atrás dos seus sonhos, ame a si mesmo, tá? E não se preocupar com a opinião dos outros é fundamental. Não ligue para os outros pensem de você. Vai lá e corre atrás do que você quer. Ninguém vai pagar suas contas, seu boleto, ninguém vai botar supermercado, ninguém vai ficar à noite quando seu filho tiver com febre. Ninguém tá nem aí para você. Então, gente, eu vou falar para você. O que os outros pensam ao seu respeito é problema deles. Vai viver a sua vida, vai ser livre. Um ser espiritualmente livre, ele é feliz. Ele não tá nem aí pro que os outros acham dele. Só assim, as pessoas prósperas pensam dessa forma. Então, se você quer prosperar, você tem que pensar dessa forma também. A gente vive a vida pensando no que os outros vão achar. E é por isso que a gente não vive a nossa vida. A partir do momento que você decide, não tô nem aí, como diz aqui em casa, tô nem aí, você vai se libertar, vai tirar um peso da sua vida, tamanha felicidade e leveza que a sua vida vai ser. E as pessoas mais antigas, elas tinham muito isso, né? O que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. E isso aqui, gente, queimou a vida, perdeu a vida se preocupando com o que os outros vão pensar. Tô nem aí, beleza? E já falei que a 15ª é a lei do merecimento, falei dela antes. Você tem que trabalhar a lei do merecimento, saber que você merece o melhor dessa terra. Você merece fazer as conquistas, você merece visualizar o seu quadro de sonhos, a sua família merece o melhor, os seus filhos merecem o melhor, estar nas melhores escolas, estudar nos melhores lugares, ter uma vida tranquila, você merece. Então vá em busca dessa vida que você merece. Não dê ouvido para as pessoas achando que você é sonhador. Só os sonhadores é que conquistam grandes coisas. Tudo que você tem na sua casa, inclusive a luz, a live que você está assistindo foi um grande conquistador. Sem luz, imagina, sem eletricidade, como que a gente estaria fazendo essa live? E era um grande sonhador. Então a gente vai baseando nossa vida nessas conquistas. E a melhor coisa é você alimentar essas crenças positivas dentro de você. Alimente o pensamento de todos esses itens que eu falei aqui na sua vida todos os dias. 1, assuma responsabilidade. 2,
Visão positiva do futuro. 3, sonhe grande, dá o mesmo trabalho. Acredite nas suas habilidades e competências e dons. Haja. 6, persistência, resiliência é o 7º. 8 é o foco. 9, ter mentores. 10, continuar aprendendo. 11, gratidão. 12, dar de coração. 13, ama a si mesmo. 14, não se preocupar com a opinião dos outros. 15, a lei do merecimento. Com essas 15 princípios aqui de prosperidade, é impossível. Se baseia neles e vai fazendo todo dia o seu melhor. Deite no travesseiro falando, hoje eu fiz o meu melhor. Não se culpe, não se condena, porque a vida é transitória demais. Tá aí, ó, a quarentena nos mostrando quantas pessoas falecendo aqui. Eu vejo no Facebook, eu falo, gente, essa pessoa tinha uma vida pela frente. Imagina se ela se preocupou com tantas coisas que não levaram ela a ser feliz, a não prosperar, a não ser grato. Imagina. Então a nossa passagem aqui é muito curta. Temos que ter o melhor, pensar o melhor, aprender o melhor e ser cada dia melhor para nós e para os outros. Porque nunca faça competição com outra pessoa. O mundo tá nesse mata-mata porque um quer ser melhor que o outro. Um quer aparentar ser mais bonito que o outro. Um quer aparentar ser mais rico que o outro. E, na verdade, a maior competição nessa vida é a gente ser melhor cada dia conosco, no espelho, olhando. Eu sou melhor hoje do que eu fui ontem. E vou ser muito melhor amanhã do que eu fui hoje. Então, gente, para pensar o dom e talentos que Deus fez para você. E eu separei uma passagem aqui para falar para você, que é 1 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, faça essa declaração, seja seguro que a sua vida está entregue nas mãos de Deus. Ele tem o melhor para a nossa vida, o melhor para a nossa família e o melhor para o nosso futuro. Então, esse era o assunto da live de hoje. Eu vou acabar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho aqui 18 horas uma conferência com uma pessoa, com um grupo. E amanhã nos vemos aqui. Convide mais uma pessoa, faça essa tarefa de casa, coloque no papel e vamos rumo a uma vida extraordinária. Porque, gente, nós merecemos o melhor dessa terra. Que Deus te abençoe imensamente nesse fim de dia. Agradeça a Deus pela sua vida, porque a gratidão é a melhor coisa da vida. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, tchau, tchau. Até amanhã. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem temerei? Nada. Um beijo, tchau, tchau.